É isso que impede que a parte enorme da população tenha direitos e lute pelos seus direitos e que isso crie pressão. Não é Estado grande, é o contrário. Né? Mas vamos voltar para a nossa historinha aqui. E nessa nossa historinha aqui, historinha é ótimo, né? É nossa tragédia brasileira, nosso 18 para o Mário Tupiniquim, o que é que nessa configuração, né, o deputado fez? O deputado esculachou e rapidamente, né, reagiu, sei o quê, com mandado de prisão. E que amanhã, né, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai estar sendo, já provavelmente já vai ter sido julgado no Congresso, se o deputado ficará preso ou não. Né? Observe que, ao mesmo tempo, tanto os militares quanto o Bolsonaro, o tempo inteiro balançam as armas, tocam o terror para criar medo. Mas aqui tem uma diferença, tá, pessoal? Eu não tenho dúvida nenhuma. E aí isso está os vídeos do Bolsonaro. Se ele pudesse, ele dava um golpe. É evidente. Ele tá doido para virar o barco, no meio da virada do barco, dar um golpe. Mas os militares hoje não têm nem essa organicidade para dar um golpe lá 64, porque eles nem querem isso, porque eles estão no poder. Aumentaram suas verbas, seus salários. Né? Tem ministro militar na saúde, né? Que é o nosso caos atual. O homem que sabia da questão de logística não consegue entregar oxigênio no norte, no Manaus, não consegue comprar vacina. Né? Então, observe qual é a situação e qual é a configuração desse processo. Primeiro, do Merval, né, ao Fachin, ao Supremo. Por enquanto, não se restabeleceu o Estado de Direito. O que o Supremo está fazendo é se defendendo. Ele continua flexibilizando as regras, principalmente flexibilizando é a palavra até, vamos dizer assim, que eu acho que não é adequada. Ela está dizendo que a Constituição está reescrevendo a Constituição no plano econômico. Mas vai dizer, Eduardo, então, como é que resolve isso? E qual a importância para a gente compreender essas estruturas atuais? Porque aqui eu vou fazer a metáfora. E qual é a metáfora? Tá? A Lava Jato, no seu movimento inicial, formado por um consórcio entre a República de Curitiba e a grande imprensa. Mas a grande imprensa é também, não é um mau jornalismo, não, isso é um erro de avaliação. Né? A grande imprensa, a grande mídia estava dentro do consórcio, estava dentro junto do golpe, quer seja porque vendia notícia, quer seja porque as grandes meios de comunicação queriam também uma mudança do padrão de acumulação, né? Queriam uma mudança e tinha um antipetismo, tinha anti-esquerda, antipetismo. Mas não só. Tá? Não só. Mas até aquele momento, é como se fosse o seguinte, soltou o leão. O leão, naquele momento, era a Lava Jato, com seu espírito destemido, de salvador da pátria, ameaçando, assim, supostamente protegendo o público e ameaçando comer o palhaço, ameaçando comer o domador, ameaçando comer o dono do circo, que estava ali assistindo. Mas ele estava assistindo na plateia em cima, de camarote. Né? Até ameaçou, mas ele falou, mas vamos lá. Até o cara que estava no camarote, por enquanto, lá em 16, aprovou o Léo. Léo, toca fogo na galera, vai para cima, vai para cima. E a galera aplaudindo assim, uma parte, vai, vai. Né? Golpe em 2016, sai o governo do PT. Né? E o andar de cima, o pessoal da grana, o dono do circo, também dentro. E por que dentro? Porque queria uma profunda mudança no padrão de acumulação capitalista brasileiro. Vamos fazer a nossa analogia. O circo, a bilheteria tinha caído. E por que a bilheteria tinha caído? Porque diminuiu um pouco a receita. Agora, ele estava gastando mais com os animais, que não podia mais, e esses animais nem mais faziam parte do espetáculo, porque o circo agora não podia ter animais, mas ele já tinha comprado animais, então ele tinha que manter esses animais. Tá? Aqueles palhaços, aqueles acrobatas, estavam o quê? Há muito tempo no circo, estavam ganhando mais, mas a bilheteria caiu. E eles falaram assim, como é que eu resolvo esse problema? Eu tenho algumas opções. Ele foi lá, fez um seguro,
vou tocar fogo no circo para reconstruir o circo. Eu ganho dinheiro do seguro, faço um circo novo, contrato um palhaço para pagar menos, contrato um trabalhador para ganhar menos e eu tento aumentar minha bilheteria. Esse é o dono do circo pensando, né? E ele ficou na dúvida, mas se alguém descobrir que eu toquei fogo no circo, será que os caras vão pagar meu seguro? Mas se eu soltar o leão, será que o leão não pode me comer nessa história? Se eu tocar fogo, eu tenho que estar longe? Né? Como é que foi isso? Ele ficou na dúvida, lá em 2016, 2015. Rapaz, se eu tocar fogo, isso pode gerar um problema. Isso, eu posso ser, vamos dizer assim, um seguro pode sacar, não pagar nada, eu posso perder tudo. Mas sabe de uma coisa? Eu vou engabelar esse seguro também e vou tocar fogo no circo. E ele só tocou fogo no circo, né, quando o Temer falou assim, pode tocar fogo no circo que eu garanto. É a ponte para o futuro. Eu garanto. Pode tocar fogo que a gente vai construir um circo novinho, pagar pouco para esse pessoal, não acabou esse negócio de lei trabalhista pessoal do circo. Esses animais que estão aí não precisa pagar, sacrifica, manda para o espaço, tá? E de qualquer jeito você fica com o seu leãozinho ali, se alguém encher o saco, você solta o leão para comer uns 2 ou 3. Tá? E criou-se a sinergia, ou seja, Lava Jato, imprensa, sistema político e os caras do dinheiro. A classe média, que estava lá na arquibancada do meio, pô, tá, os caras aumentaram aqui esse negócio da arquibancada aqui no meio, não estou conseguindo vir tanto por circo, porque agora eu tenho que pagar minha empregada, que está cobrando mais. Eu tenho que pagar mais caro para comer no restaurante, porque esses garçons eu acho que são gente. Eu não estou nem conseguindo vir no circo. Caraca. Vamos lá nesse negócio, deixa tocar fogo, que é capaz de eu conseguir uma entradinha melhor no circo. Doce ilusão, né? Esse, então, é Boa Noite Cinderela na veia, classe média. Mas vamos lá. Né? Nesse contexto, e aí tem de um lado o quê? Classe média, sistema político, colou na Lava Jato, porque queria se defender, falou assim, opa, vamos lá que eu tenho que parar com essa história aqui, senão você pega também. Todo mundo convergiu. Né? E nessa convergência, segundo movimento que vai gerando as divergências. Ou seja, quem estava dentro começa a pular fora porque começou a ser afetado. E qual é o segundo ponto de tensão e divergência? Vou ressaltar aqui que é o segundo ato da nossa tragédia. O primeiro ato da nossa tragédia é o golpe parlamentar 16. O segundo ato da nossa tragédia, né, é o efeito Temer, Joesley, Aécio. A partir dali, né, o Temer que falou assim, rapaz, pode tocar fogo, vai aos pouquinhos, que eu garanto que você vai receber o seguro. Mas aí quem garantiu estava com o rabo preso. Né? Por quê? Porque recebeu o dinheiro do dono do circo para garantir. As malinhas lá do assessor, cheio das malinhas do dinheiro, correndo naquela cena. E o outro também estava no consórcio, que falou assim, qualquer coisa a gente mata o primo. Né? Todo mundo dentro. Quando aquilo estourou, né? Aí o pessoal, assim, incrédulo, uma parte da classe média, uma parte da imprensa falou, não é possível. Né? O PSDB também está nisso. Eu fico me perguntando se é cinismo, oportunismo ou burrice mesmo. Né? E aí o que aconteceu? O cara que dava fiança agora parou. Então eu não vou poder queimar o circo? Eu não vou poder continuar nas reformas? Aí os defensores da democracia do Estado de Direito, que ainda não era o Merval, mas aí foi Estadão e Folha de São Paulo, Marcos Lisboa começou a... Pegue o texto do Marcos Lisboa da época, tá? A Lava Jato está exagerando. A Lava Jato está quebrando as regras. O que o Merval está fazendo agora. Né? Ou seja, tem Merval 1, 2, 3, tem Merval 50, cara de pau.
Só que o Merval foi o último, porque o Merval vai ser o Rubinho Barrichello da 50ª temporada. Tem os Rubinho Barrichello que vão sair em primeiro pelo oportunismo. Aí, esse pessoal, uma parte da elite da grana de São Paulo, a parte do Rio não, a parte da grana de São Paulo, empresarial, finanças, pessoal do agro, falou assim, para com isso, vamos... A Lava Jato está exagerando. A Lava Jato está exagerando. Né? Até o Marcos Lisboa, o defensor contra a corrupção, falou assim, vai parar as reformas. Imagine, isso tudo era pela corrupção, tá, pessoal? É para rir, para não chorar. Tá? Mas até aí você vai dizer, Eduardo, o que os militares têm a ver com essa história? Para a gente chegar no livro dos Vilas Boas. Eu sei que tem todo um debate aqui, tá? Esse livro, por exemplo, do Piero Leiner, e outros, e aí o Manuel Domingos, a Ana Penido, toda a discussão do que foi o Partido Militar. É evidente que os militares já estavam pé da vida com a Comissão da Verdade. É evidente que numa dissertação de mestrado do Major Denis, até lembrei agora, o Major Denis fez uma dissertação de mestrado na PUC-Rio, que ele vai fazer uma pesquisa de opinião com os militares que eram da MAN. Todos eles achavam que os militares eram pouco reconhecidos e que deveriam estar mais vamos dizer assim, na burocracia, na cena política, e eles seriam importantes para o país. É evidente, né, que foi crescendo, porque esses militares foram formados numa lógica que o maior inimigo do Brasil é o interno, e é a esquerda que divide o país. E é evidente que, a partir de 2000, Comissão da Verdade, corte de gastos militares em 13 e 14. Tá? É evidente que ali, muita gente ali dos militares já tinha uma questão, uma ideia de que eles poderiam fazer o governante. Mas eu quero alertar, a minha hipótese é que, na verdade, o Vilas Boas e o alto comando, né, e o próprio Bolsonaro, mesmo Bolsonaro dizendo que ia ser presidente desde 2016, né, ele não teria condições se não tivesse acontecido o efeito Joesley Temer Aécio. Por quê? Porque naquele momento implodiu o sistema político. Aquelas viúvas do PSDB que acharam que o corrupto era só o PT falaram assim, mas até tu, Aécio. Tá? Ou seja, o sistema político, a credibilidade, vamos dizer assim, a legitimidade dos partidos, o sistema foi para o espaço. E o que é que isso implicou? A ideia é que é necessário um outsider. E o Bolsonaro se vendeu como esse outsider. Tá? E nessa configuração, né, o Vilas Boas e o Exército, e é bom lembrar que em novembro de 17, na maçonaria, o atual vice-presidente Bolsonaro já tinha balançado as armas quando falou da possibilidade de intervenção militar. E o Vilas Boas, no outro dia, foi o programa do Bial, né, e disse que, não, o Mourão é o bom soldado. Aquele que ele estava dizendo no dia D não era intervenção, era eleição. Né? E não por acaso os militares entraram no projeto do Bolsonaro, porque não é um projeto do Bolsonaro, é um projeto dos militares e do Bolsonaro. Né? Eles são reflexo e espelho. O que muda não é o conteúdo, mas a forma. Porque não é o espelho exatamente igual. Porque enquanto um quer fazer uma mudança conservadora planejada, o outro quer fazer uma revolução conservadora de direita. E uma revolução pelas vias não democráticas. A diferença fundamental entre eles é a mesma, porque todos eles acreditam no marxismo cultural, todos eles falam do politicamente correto. O livro dos Vilas Boas deixou claro, e é um artigo que eu já tinha escrito em 2019, né? Está lá em texto de discussão do IEC, que é Bolsonaro e os quartéis, a loucura com método. Né? Nesse sentido, o segundo evento marcante que vai destabilizar o Estado democrático é o Twitter do Vilas Boas. E por quê? Porque aí a instituição Exército balançou as armas. Né? Quem tem força e poder.
para o seu candidato. Né? E explicitou que é o seguinte, eu tutelo, e pronto. Quase ninguém reclamou à época. O Caro Merval não reclamou desse tipo de coisa à época. Um dos poucos que levantaram essa discussão foi o Celso de Mello. Né? E mesmo assim, que é a mesma coisa se você olhar o que aconteceu com o Moro quando liberou a gravação da Dilma de forma ilegal, porque inclusive fora do prazo, é uma reprimendazinha. Agora o Merval quer que se restabeleça o Estado de Direito, como se a gente esquecesse tudo que ele, né, apoiou no verão passado. Né? No verão passado. E a questão toda que se coloca é o seguinte, o Bolsonaro e o Exército, para se manter, precisam o tempo inteiro o quê? Balançar as armas. Porque o governo bolsonarista e o governo militar hoje, tá? Ele não tem nenhum tipo de projeto. O projeto dele é via mercado. Né? Guedes, liberalização, no meio da pandemia, no meio de uma crise econômica. Agora mesmo, para agradar o mercado, para agradar a idade de cima, está dizendo que vai voltar o auxílio. Mas como? Criando a PEC emergencial para reduzir o quê? Outros gastos na ponta. Então não fecha o balanço. Eu dou mais dinheiro aqui, mas eu tiro aqui. Então a economia não vai ativar. Aí nesse sentido todo mundo fica preocupado com o quê? Né? Com palhaço, com leão, né? Com os malabaristas, com os cachorrinhos adestrados, né? Os cachorrinhos adestrados não precisam... É explícito a analogia, né? Aquele que grita e depois segue o que o chefe manda, né? E qual é o problema desse ponto? A gente esquece de um elemento importante dessa análise o tempo inteiro. Quem manda na história? O dono do circo. O pessoal da grana. Tá? O pessoal da grana, aqui é interessante, porque esse pessoal da grana, aqui, qual o risco desse momento histórico? O pessoal da grana, porque está com esse circo há muito tempo, esse circo foi herança da herança, esse circo foi construído por longas jornadas, com muita exploração, supostamente com muito esforço do seu trabalho, dos antepassados. E ele acha que ele controla todo o circo, ele acha que ele pode soltar o leão e depois prender o leão. Ele acha que ele pode botar fogo, né, e o seguro pagar. Ou seja, nesse momento, ele acha que ele pode, né? Porque nesse momento é funcional o governo Bolsonaro, o Guedes, para aumentar a lucratividade desse pessoal. Abre qualquer página do Valor, aí o PIB vai cair 4% e os caras têm lucro positivo. E alguns setores aumentou o lucro no meio da pandemia das grandes empresas. Isso é um assinte. A questão toda é que o projeto desse pessoal me parece que é o seguinte, assim, olha, vamos recuperar a bilheteria. Vamos tocar fogo no circo, vamos reconstruir o circo do jeito que eu quero. Ah, Eduardo, mas se eu não conseguir construir o circo? Ah, não, eu recebo dinheiro seguro e vou para Miami. Vou ficar fazendo o que aqui nessa terra? Não é? Em terras tupiniquins? Eu não sou daqui, pô, eu sou da Itália, eu sou da Alemanha, eu sou da França, meus antepassados são de lá. Eu tenho um sangue europeu. Lá que é a coisa boa. Lá que tem as melhores coisas. Esse país não me merece. Né? Esse circo tá ficando man-baby. Deixa lá esse pessoal aí, essa pobreza, essas coisas aí. Deixa esse palhaço aí. Deixa esse pessoal brigando. Deixa esses manés aí todos juntos. Né? O que acontece é que essa reconstrução do circo, né? Da forma como está tentado ser estruturado nesse andar de cima, ou não vai ter público, porque vai ser cobrada a taxa maior. 2, a chance de descobrirem que o dono do circo tocou fogo no circo. 3, a chance do leão resolver comer o dono do circo. Né? Mas observe, não é comer o dono do circo depois... Não é comer o dono do circo para depois controlar o circo, não. O leão pode comer o dono do circo e depois se queimar também. Por isso que não tem, nesse momento, capacidade de um golpe clássico como 64. Mas você vai dizer, Eduardo, não tem chance de alguma doideira? Tem. Qual doideira?
De uma quartelada maluca, um general desse sair mais para frente, não aceitar o resultado eleitoral né, colocar tanques, ou assim, mas não é organizado, não é consistente, não é uma instituição bonapartista atualmente. Eles não têm a mínima ideia. Basta ver o livro do Vilas Boas, que coloca no livro como anedota a história da Playboy vinda de helicóptero, que é equivalente o cachorrinho do Cabral sendo levado de helicóptero. Bom, pelo menos o cachorrinho do Cabral era um ser vivo, lá era uma revista Playboy. Né? Nesse contexto, né, eu vou ler aqui uma frase para a gente entender esse momento que a gente vive, porque, assim, novamente agora, o Merval 50, porque a que ponto chegamos? A cara de pau. E aqui eu vou ler para vocês, eu vou ler a frase, depois eu vou dizer quem disse essa frase, é assim, aspas, o fato de não estar confortável faz querer melhorar. Eu tenho uma preocupação grande com membros da minha família, por terem muito conforto e facilidades. Nesse caso, a vontade de fazer e criar algo maior talvez não seja tão grande. Não acho a desvantagem a pessoa no Brasil querer fazer algo. O desconforto gera muita oportunidade. Né? Essa frase é emblemática porque isso foi dito recentemente no meio da pandemia. O desconforto gera muitas oportunidades. E eu estou preocupado com meus filhos, porque ele tem muitas facilidades e ele pode não saber andar sozinho. Aí você vai dizer, não, Eduardo, o cara se preocupa com a família, com os filhos. Ele não sabe qual é o futuro dos filhos. Pessoal, sabe quem disse essa frase no meio da pandemia, quando você tem milhares de pessoas morrendo, quando você tem mais de 50% da população ganhando menos per capita do que R$800, no máximo, tendo mais de 20 milhões de pessoas ganhando em torno de R$100, 20 milhões de pessoas, 2 portugueses, em torno de R$100 por dia, R$150 por dia. Mas a preocupação com os meus filhos, meu processo. Quem, pessoal? Né? Take, Merval 50. Quem? O homem mais rico do país, o Lehman. O dono do circo. O dono do circo. E o dono do circo, que muitas vezes não aparece como principal responsável pelo circo. Né? Quer seja por alguns momentos de soltar o leão, colocar o leão, cobrar mais caro. E isso não aparece, o pior de tudo, não apenas na grande mídia, mas isso também não aparece nas análises do campo da esquerda. Vamos ter foco. O campo da esquerda, e acho que essa dificuldade de foco tem a ver de um elemento fundamental que uma parte da esquerda perdeu de vista: a luta de classe, ou a forma como a luta de classe se expressa no Brasil. Tá? Como a luta de classe se expressa no Brasil. É evidente, né, que pode perder o controle, é evidente que o dono do circo pode ser comido pelo leão. Né? Mas esse não é ainda o cenário tão visível assim. Mas o leão quer dizer que vai comer o dono do circo e mais, quer dizer que vai comer a plateia. Para quê? Para receber uma raçãozona mais gorda à noite, para receber um bifão do churrasco, né? Para receber aquele bifão do churrasco lá em Pequim, porque o Vilas Boas, inclusive, no livro, falou que uma coisa importante na China, que ele, depois de ficar muito tempo lá, que ele descobriu o quê? Que em Pequim dá para comer um bom churrasco. O leão está querendo mais bife. Né? Esse é o Brasil que a gente vive hoje. Esse é o nosso 18 do Mário Tupiniquim. Obrigado vocês aí assistindo. Novamente, isso aqui é um canal do Estúdio Economia. O Diário da Crise é um programa dentro desse canal. Vou fazer de youtuber de novo. Marquem o sininho para se inscreverem no canal. Marque o dedinho, o like, se vocês gostaram. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe o que é produzido pelo canal do Instituto. E nós seguimos a nossa função pública institucional, fazendo análise de conjuntura,
mas uma análise de conjuntura que junta a estrutura, economia, política e poder. É isso, pessoal. Boa noite a todos. Ainda na próxima semana, ainda gravado, mas eu estou doido para voltar com vocês para ao vivo, para responder perguntas, provocações e questões, que esse é o papel, e visões diferentes, que esse é o papel do Diário da Crise, no sentido do debate, dessa interlocução que eu faço com vocês. Hoje, inclusive, se vocês observarem, eu estou até mais tenso, eu estou até mais devagar, sem a pressão do ao vivo e da conversa de vocês. E é isso, pessoal. Boa noite, obrigado. Bom final de semana.